Aqui é o Sandro Rosa, do Soldados de Manutenção Experts. Sejam todos bem-vindos a este vídeo, momento em que conversamos sobre conhecimentos que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas executadas na manutenção. E o assunto a ser abordado nesse vídeo é a soldagem dos aços Hadfield. E vale ressaltar, a gente bater um papo sobre esse aço, soldagem desse aço. Para quem trabalha na manutenção e na sua área, principalmente, tenha locomotivas, vagões, em algum momento você vai se deparar com situações onde você terá de soldar esse tipo de aço. Ele é corriqueiro. Então, o que eu quero mostrar nesse vídeo é que, para que você possa aprender a executar a soldagem desse tipo de material, passar a conhecer as características desse material e um procedimento a ser executado durante a execução da soldagem desse material, para que você possa ter uma solda de forma fácil, rápida e segura. É o que as empresas hoje buscam. Então, o que caracteriza esse aço? E vale a pena a gente conversar sobre isso. Então, os aços Hadfield, ele caracteriza, se a gente for parar para analisar, é uma relação de 10 vezes o teor de carbono. Então, o teor de manganês ele varia de 10 a 14% de manganês para 1 a 1,4% de carbono. Então, a gente percebe que é 10 vezes mais. Ele, geralmente, ele é obtido através de um resfriamento rápido para manter a microestrutura o quê? A microestrutura austenítica. Isso caracteriza esse material. Ele apresenta o quê? Uma excelente resistência a impactos constantes. É por isso que a gente utiliza muito em vagões, carro-torpedos, bastante utilizado. E vale a pena também ressaltar que esse resfriamento rápido para manter a microestrutura austenítica é devido que a cementita fica em solução com a austenita, tá bom? Então, além dessa resistência a impactos, ele também apresenta o quê? Uma excelente resistência a ataques abrasivos. Então, o emprego dele é muito interessante. Esse aço, eu lembro na época da graduação, quando eu estava lá atrás, mais de 20 anos atrás, fazendo graduação, eu lembro de um professor, o professor Flávio, Soldagem 2, e ele me deu um trabalho na disciplina, justamente era para fazer um estudo com relação à soldabilidade desse material. Isso me marcou bastante e eu pude também, ao longo da minha carreira, na empresa onde eu trabalhei, a ter situações onde eu precisei, junto com uma equipe, da gente criar procedimentos para soldados desse tipo de material. Não é complicado, mas requer um certo nível de conhecimento. Então, as peças fundidas, então você fundiu a peça, o que ocorre com esse material? Elas são levadas ao forno novamente e reaquecidas a uma temperatura aí por volta de 1050 graus e depois é imersa rapidamente em quê? Em água fria, para que você possa o quê? Manter a microestrutura austenítica. Nessa condição, após o resfriamento rápido, ele é um aço bem dúctil, macio. Para você ter uma ideia, você tem uma dureza aí de 100 Brinell. E como é que se dá esse aumento da dureza ou da resistência desse material? Isso é muito interessante. O aumento da dureza e da resistência se dá através do quê? Com um tratamento a frio. Então, quais são os tratamentos a frio que comumente a gente utiliza? Martelamento, estiramento, dobramento, moldagem, impactos. Então, isso faz com que essa camada onde está sofrendo esse tratamento frio, ele aumenta o quê? De dureza e de resistência. Então, o aumento da dureza, somente superficial, para vocês terem uma ideia, chega o quê? A 55 Rogel C. Então, estou passando de 100 Brinell, o seu interior, e aí vamos botar aí uns 70, 80 Rockel B. Eu estou falando na superfície aí próximo de 55 Rockel C. Então, o núcleo continua dúctil, porém, e tenaz.
porém a superfície ela vai aumentando a dureza. E é muito interessante que as camadas que vão sendo desgastadas, você vai desgastando por atrito, por abrasão, essa superfície, as camadas posteriores elas vão sendo o quê? Endurecidas. Essa é uma característica muito interessante desse material. E como é que esses aços... Normalmente os aços são endurecidos, e aí quem trabalha com trilho sabe muito bem disso, a gente faz um tratamento superficial, a gente chama de cimentação, e na superfície para você aumentar a resistência ao desgaste e manter o núcleo do trilho, a parte inferior do trilho, mais tenaz, de impacto de uma roda do trem, piso, essas questões todas. Só que quando você começa a desgastar essa camada de cementira que está com a dureza mais alta, o que acontece? Logo, logo, a roda está entrando em contato com o núcleo que é mais macio. Essa é a grande diferença do Hadfield. Então, você começa a desgastar e quando você vê, já está no núcleo mais tenaz. Então, você desgasta o trilho com muita rapidez. Por isso que muitas vezes você precisa o quê? Trocar esse trilho. Devido a isso, porque você venceu a camada de cimentação. Só que com os aços Hadfield, você vence essa camada endurecida e ele vai criando outras camadas endurecidas. Então, ele está sempre conservando o que? A superfície dura. Ele vai desgastando, logicamente, o material desgasta, porém, a dureza continua alta. Então, outra característica muito interessante não se propaga facilmente as tríncas que surgem. Então, nos cruzamentos, não sei se você trabalha com linha férrea, cruzamento ou agulhas ferroviárias, encontra-se sapatos com o quê? Com trincas, e que resistem vários meses sem se propagarem. Eu já tive situação dessa de averiguação, e você vê que você vai acompanhando a trinca, fazendo inspeção, monitorando a trinca, e a trinca demora para propagar. Essa é uma característica interessante desse material. E qual o uso dele, de uma maneira geral? O uso dele é gigantesco. Você pode utilizar ele em sapatas, chaves e cruzamentos em linhas férreas, moinhos de bola, tá? Usinas de minérios, cimenteiras, dentes de escavadeiras e caçambas de dragas, bombas para trabalho em pedras e rochas, rodas dentadas, peões para correntes, engrenagens e martelos de impacto. Então, tudo aquilo que tem impacto, a utilização desse material é muito interessante e vale a pena para quem nunca lidou, talvez conhecer um pouco sobre esse material, porque você pode aplicar em várias situações aí. Só que o enfoque desse vídeo é como é que a gente solda. Mas primeiro a gente precisa conhecer as características. Eu sempre falo o seguinte, eu só consigo soldar se eu conhecer o material. Não tem como soldar sem conhecer o material. A gente utiliza alguns artifícios, mas se você quer uma solda com garantia, com segurança, você precisa saber o material básico que você está soldando. Tá bom? Então, existe uma confusão muito grande entre os aços manganês austeníticos e os aços manganês. Existe uma confusão no meio. E se eu não os insucessos que a gente observa na soldagem, está por falta de quê? Conhecimento do material. Então, vou mostrar alguns outros aços manganês, mas que não são os aços manganês Hadfield, porque o Hadfield tem uma característica que ele é austenítico, tá bom? Então, nós temos os aços ferramenta com teores aí de 0,5 de carbono e 1,75 de manganês. Nós temos aço baixa liga de manganês com 0,18% a 0,48 de carbono e manganês entre 1 a 1,6. Aços alta liga de manganês, variando entre 10 a 14 de manganês e 0,60 a 1% de carbono. E esse material,
ele tem comportamentos, características e aplicações que são completamente diferentes. Então, quando eu falo o seguinte, vou soldar um aço manganês, nem todos os aços manganês que você está soldando é o Hadfield. Então, para cada tipo, esse aço ferramenta aí com 1,75 de manganês, ele requer um procedimento. O baixa liga de manganês requer um outro procedimento. E o alta liga de manganês, um outro ainda procedimento. Então, precisa se tomar muito cuidado. Então, o aço manganês alta liga, ele possui o quê? São aços manganês comum, entre manganês entre 10% e 14%, e carbono entre 0,61%. Ele é uma coisa que ele é característico dele é o quê? Que ele é magnético. Você pega um ímã, coloca em cima dele, você vai ver que ele é magnético. E o aço Hadfield, ele não é magnético. Ele não é magnético, ele é austenítico. Então você pode passar o ímã que você não vai ter não vai magnetizar o Hadfield. Ele apresenta o quê? Uma menor resistência à abrasão, comparado com o quê? Com o Hadfield. Então, são empregos completamente diferentes. Aço manganês austenítico com níquel. É uma outra aplicação do aço Hadfield, é um aço Hadfield. Você pode adicionar o níquel, entre 3% e 4% de níquel. Qual que é a vantagem de você adicionar o níquel? Você não precisa fazer o tratamento de reaquecimento e depois um resfriamento rápido para manter a fase austenítica. Essa é uma vantagem. Porém, ele tem um problema com relação ao seguinte, ele tem um alto custo do níquel. Então, por isso que o manganês austenítico, que você faz o reaquecimento com o tratamento térmico posterior à fundição, ele continua ainda sendo utilizado devido ao alto custo do níquel. Então, para você ter uma ideia, a resistência à tração dele é entre 70 e 100 kg por milímetro quadrado, e a dureza que eu já tinha falado, que mais ou menos depois de tratado, logicamente, ele chega aí 185, 210 SOQB, no caso desse com níquel. Ele é um pouquinho mais duro do que aquele outro que é obtido através do reaquecimento e resfriamento em água. Deu para perceber como é que difere um material do outro? E essa parte metalúrgica, você não precisa ser um metalurgista para ser conhecedor profundo, mas precisa ter essas noções básicas para você poder o quê? Saber diferenciar o material em relação ao outro. Então, como é que a gente solda ele? Como é que é a soldagem desse material? A soldagem desse material, sempre, falou de soldagem, é fazer limpeza. Não dá para soldar esse material se não limpar o material. Então, precisa tirar os óxidos, umidade, evitar umidade, tintas, lubrificantes, porque isso contamina a solda. Isso pode gerar poros, pode gerar descontinuidades, e que amanhã, depois da solda, você vai ter que reparar, porque apresentou trinca, algumas descontinuidades, que seja até reprovado nos ensaios não destrutivos. Então, a grande questão, a grande pergunta que fariam para mim é o seguinte: esse material tem que pré-aquecer? Não. Esse material você não pré-aquece. O reaquecimento prolongado um maçarico, alguma coisa assim, provoca o quê? Perda de utilidade e resistência à tração. Então, tem que tomar cuidado. Não se pré-aquece esse material. E se você tiver que tirar umidade, e que não é um pré-aquecimento, eu coloquei aqui como pré-aquecimento, mas, na verdade, essa temperatura aí para tirar o quê? A umidade. Você vai soldar de manhã cedo, então, à noite, a umidade estava alta, aí você precisa o quê? Retirar a umidade. E interpasse 250 graus. Tem que manter isso aí, 250 graus. Então, esse é o procedimento inicial. Agora, como é que eu soldo? Então, primeiramente, procurar eletrodos com o diâmetro menor possível, para que você possa ter o quê? Uma menor amperagem. Então, evite muito aquecimento da solda, muito aporte térmico, muito calor na solda.
ok? Então, deve ser evitado. Trabalhar com arcos curtos, bem curtinho, tá bom? Evitar cordões compridos e tecido, aquela questão do soldador ficar tecendo, evite isso. Cordões aí com no máximo 100 milímetros, 100 milímetros de cordão. E terminou de fazer o cordão, tem que martelar esse material. Tem que martelar. Terminou a deposição desse cordão, vamos botar aí 100 milímetros, faz o martelamento com ele. E interpasse de 250 graus, não ultrapassar essa temperatura. Então, toma muito cuidado. Então, baixa, solda, baixa, solda, baixa, solda, e assim vai. E algumas situações, só para vocês terem uma ideia, é comum, tá? Eu já vivenciei uma situação parecida com essa, que a gente precisou o quê? Jogar esse material em tanques com água, para evitar o quê? O aquecimento durante a soldagem. Então, cada caso é um caso, é uma situação que pode ocorrer. Esse material, eu lembro, eu prestei serviço para uma empresa e eles estavam soldando ácido inoxidável, austenítico. Eu falava para eles, joga dentro d'água, esfria o mais rápido possível. Ah, mas aí pode trazer algum problema na solda? Não, esse material não tem risco de temperar. E a gente ganha tempo. O material, em vez de ficar esfriando lento, você já esfria ele rápido, já vai para o ensaio não destrutivo. Ganha-se tempo com isso. Caso você interrompa a soldagem, voltar com o eletrodo, lembra da questão de evitar a trinca de cratera? Então, antes de apagar o arco, retorna, apaga em cima da solda, justamente para você não ter problema. Ou você coloca uma chapinha ao lado para que você apague o arco fora da solda. Evitar corrente de ar, então coloca um biombo. Coloca um biombo aí junto ao material, tá bom? Porque corrente de ar não é legal, você vai ter um resfriamento muito rápido. Esfriamento bem lento. Terminou a soldagem, coloca a peça numa cal aquecida, ou se ela for um tamanho assim que você não consiga, do tamanho, coloca uma manta térmica. Deixa bem... E o eletrodo que a gente utiliza é o 307. Existe... eu sempre falo o seguinte, eu não queria divulgar fornecedores de consumíveis, mas tem uma empresa, e aí o material é bom, tá? Eu fiz alguns trabalhos, alguns testes utilizando esses eletrodos, tivemos boas respostas. Então, eu vou mencionar a EUTETI, que ela desenvolve alguns eletrodos bem interessantes, vale a pena, e eu não vou falar porque o nome dele, porque ele constantemente pode ter saído modificado, então não está mais na sua com fornecimento, mas eles têm alguns consumíveis aí bem interessantes para soldar desse tipo de material, tá bom? Até com relação se você estiver soldando ele com materiais similares, então, ou tiver de fazer recomposição. Então, tem uns materiais bem interessantes que, na situação do qual eu estava soldando, o 307 não estava nos atendendo bem. E a gente teve que utilizar esses eletrodos. E nos atendeu confortavelmente. Gostou? Deixe seu comentário para que possamos gerar um conteúdo de alto valor para você aqui na SM Experts. Nós queremos ajudar você a executar reparos de máquinas e equipamentos de forma simples, rápida e segura.